salvação. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ó Senhor, ouvi meu grito, Tu és minha proteção. Senhor, não me abandones, Deus, minha salvação. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar, inimigos opressores é que vão se liquidar. Inimigos opressores é que vão se liquidar. Ó Senhor, ouvi meu grito, Tu és minha proteção. Senhor, não me abandones, Deus, minha salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos para a nossa celebração. Deixa eu me apresentar, porque quase ninguém já se lembra mais da minha passagem por aqui. Meu nome é Frei Francisco Duarte. Estou atualmente em Divinópolis e fui pároco aqui na véspera do novo milênio. Deve ser 98, 97, 98 e 99. Foram 2 anos como pároco aqui na paróquia Santo Antônio. E essa Eucaristia é uma ação de graças pelos 60 anos desta paróquia. Com alegria, Fé Adilson me convidou e eu estou aqui, para com vocês render graças pelos 60 anos da paróquia Santo Antônio. Meus irmãos, neste primeiro domingo do tempo comum, somos chamados a ter paciência para vermos frutificar as pequenas sementes do Evangelho que lançamos ao nosso redor, para que cresçam e produzam frutos do reino de Deus. Vamos nos preparar no início dessa celebração eucarística, pedir perdão, a graça da conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Senhor, que sois o caminho que nos leva ao Pai. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Que sois a verdade que ilumina os povos. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Senhor, que sois a vida que
piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O nosso hino de louvor na página 8. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus, em paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus, em paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, força daqueles que em vós esperam, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz que nos guia na escuridão, é semente de paz, de justiça e perdão. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos arrancarei um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos, e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã vossa bondade e o vosso amor fiel a noite inteira. Como é bom agradecermos ao Senhor. Justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão. Como é bom agradecermos ao Senhor. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes, e dirão: é justo mesmo, Senhor Deus, meu rochedo não existe nele o mal. Como é bom agradecermos ao Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia,
aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mede logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é o menor de toda a semente da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, né? Já disse que é uma alegria estar aqui celebrando com vocês essa missa de ação de graças pelos 60 anos da paróquia de Santo Antônio. Quantas pessoas passaram por aqui? De párocos, queria fazer uma recordação do Frei Hilário, aquele que foi o primeiro, né? Frei Adriano, Frei Berardo, Frei Félix, Frei Rubano, e a minha pessoa, né? Frei Francisco, Frei Edivaldo, Frei Juvenil, Frei Adilson. Não sei se eu esqueci um ou outro, mas todos eles quero que entrem nas nossas preces e os nossos agradecimentos. Sem falar de quantos leigos e leigas batalharam aqui desde a fundação dessa paróquia até o dia de hoje. No decorrer deste tempo, nós podemos verificar que a ação humana, nossa, ser humano, e a ação divina se compõem, né? Mas numa insuperável diferença. Afinal, tudo é graça, né? Tudo é graça. Porque tudo está sustentado e penetrado pelo mistério desse Deus que é graça, que é perdão, que é acolhida de todos, leigos e frades, que no decorrer destes 60 anos semearam o reino de Deus aqui, e que ele foi crescendo e produzisse os frutos que hoje colhemos. Pois é, e independente, né? Se a gente for olhar a parábola de hoje, do que nós fizemos ou deixamos de fazer.
Porque o reino de Deus, como a semente, né, nós vamos verificar, ele tem uma força interna própria, como a semente, que independe da ação humana. No Evangelho de Marcos, que acabamos de ouvir, Jesus inicia seu ministério com muito sucesso. Vocês se lembram, por acaso, do Evangelho de domingo passado? Jesus diz que quando Jesus voltou para casa, que a casa estava tão cheia que eles nem podiam comer. Pois é, meus irmãos, rapidamente, porém, o sucesso é substituído pela hostilidade. Primeiro da família. Vocês se lembram de domingo passado, né? A família, quando viu Jesus pregar e fazendo exorcismo lá na sinagoga de Nazaré, eles invadiram a sinagoga e queriam pegar Jesus e tirar de lá. O que você está fazendo aí? Você está doido? O que você está dizendo? Então, a hostilidade da própria família. E depois, seus opositores vindo lá de Jerusalém, os doutores da lei, né? Os mestres da lei que tinham vindo, estavam lá também. Então, muitos discípulos foram abandonando o seguimento de Jesus. Acontece, pois, um esvaziamento, um descrédito em relação ao ministério de Jesus. Ou seja, seu ministério entra em crise, como os nossos também, né? Interessante. Mas não se trata só da crise do ministério de Jesus. Algo semelhante acontecia na comunidade de Marcos, que é o autor desse evangelho, com as primeiras comunidades de neoconvertidos, os chamados catecúmenos, estavam se preparando, né, para serem batizados. No início, eles estavam bem dispostos, prontos para tudo, porém, aos poucos, o esmorecimento, dúvidas, crises, desistências. E eu tenho que recordar que não só no tempo de Jesus, não só as comunidades dos primeiros cristãos convertidos, nós também. E os cristãos de todos os tempos tendemos ao desânimo, ao ver o projeto de Deus sofrendo fortes rejeições. Olha o que acontece com o Papa Francisco, né? E a igreja enfrenta hoje como o que Jesus, os mesmos problemas que Jesus enfrentou. E as primeiras comunidades cristãs também. E aí se perguntam, né? Se Jesus é de fato o Messias, o Filho de Deus, por que não é aceito? Por que ele não reage? Que atitude tomar diante da indiferença, ou mesmo da hostilidade ao projeto de Deus? Olharmos esse mundo, né, assim, superficialmente, o mistério da iniquidade parece estar vencendo. Então, Jesus responde a esse desânimo dos seus discípulos, e Marcos depois passa isso para a sua comunidade. Jesus responde a estas indagações e ao desânimo dos seus seguidores, contando estas duas parábolas que nós acabamos de ouvir, em que ele compara o reino de Deus com esse misterioso crescimento da semente, que acontece sem a intervenção do semeador. Quem que pode acreditar nisso, né? Essa primeira parábola, tão esquecida hoje, ressalta o contraste entre a espera paciente do semeador e o crescimento irresistível da semente. Essa semente, ela não depende da terra, não depende, é só semear, porque assim são as coisas do reino de Deus. Eles têm uma força, uma energia interna. Diz que lá no Egito mesmo,
eles encontraram sementes lá onde os faraós construíram aquelas tumbas, né? As pirâmides. Sementes que estavam ali nas frestas das pirâmides e semearam atualmente. E elas nasceram. Porque a semente tem uma força interna, uma vitalidade interna. Assim são as coisas do reino de Deus que Jesus está querendo passar, né, para seus irmãos. O semeador dorme e a semente vai germinando e crescendo, sozinha, sem a intervenção do agricultor. E sem que ele saiba como. Imagine, quem do agronegócio, quem está trabalhando nesse mundo de hoje com tanto adubo, com tanto veneno, para que as sementes possam crescer e produzir tantos frutos, né? Quem vai acreditar nessa parábola? Nós, acostumados a valorizar quase que exclusivamente a eficácia, o rendimento, esquecemos que o Evangelho fala da fecundidade, porque Jesus entende que a lei fundamental do crescimento humano não é o trabalho, mas a acolhida da vida que nós vamos recebendo de Deus. A sociedade atual nos empurra com tanta força para o trabalho, para a atividade, para o rendimento. Até que ponto nós estamos nos empobrecendo quando nós reduzimos tudo ao trabalho, o ser útil, o ser eficaz. A lógica da eficácia está nos levando a uma existência tensa, sufocante, a uma interiorização crescente com o mundo, com a natureza. Por isso tantos estão gritando: tira a mão de nossas serras, tira a mão das nossas serras, tira o pé das nossas praias, né? E com as pessoas estamos levando essa situação da lógica da eficácia a um esvaziamento interior, onde Deus desaparece pouco a pouco do horizonte da pessoa. Para ser humano, a pessoa precisa aprender a estar na vida, não só a partir de uma atitude produtiva, mas também uma atitude contemplativa. É isso que Jesus está querendo chamar a atenção. Precisamos aprender a viver mais atentos a tudo que há de dádiva na existência. Despertar em nosso interior o agradecimento, o louvor, libertar da pesada lógica da eficácia e abrir em nossa vida espaços para o gratuito. Voltando à parábola de Jesus, o centro da mesma está no fato de que a semente por si mesma cresce e produz fruto. Isso porque possui dentro de si uma força irresistível, como disse. Basta semear e vocês verão. Diz que naquele tempo, né, o semeador, ele semeava e depois ia embora, e só voltava na colheita. O processo é lento, mas progressivo, diz a leitura de hoje. Folhas, espigas, e por fim grãos que enchem a espiga. É um alerta para os que querem tudo pronto, rápido, atropelando o ritmo da natureza, como diz o Papa na sua encíclica, né? O progresso técnico, científico, com o qual nós estamos abordando a natureza, está nos levando a uma destruição da nossa natureza, porque não respeitamos o ritmo que ela tem, que é mais lento, né? E também um alerta aos excessos de organização para produzir os frutos de nossas comunidades, sufocadas pela burocracia, às vezes, né?
A semente do reino cresce por si só, devido à sua vitalidade interior. O importante é semear. A parábola do grão de mostarda é a segunda, né? Tida como a menor de todas as sementes, ilustra o contraste entre o início insignificante das coisas do reino de Deus e o resultado grandioso da ação de Jesus e dos cristãos. De fato, irmãos, nas colinas do Mar da Galileia, a mostardeira de semente bem pequenininha atingia 3 metros de altura, e as aves do céu construíam ninhos em seus ramos. Assim é a proposta do reino de Deus. Pequena em seu início, insignificante por causa dos conflitos e resistências, mas grandiosa em seu resultado, tornando-se uma proposta universal, que o Evangelho fala. As aves do céu são os povos de outros lugares que vêm construir os seus ninhos em seus ramos. As aves do céu, nações e povos que vão aderindo ao projeto do reino semeado por Jesus. A ciência quis convencer-nos de que os problemas da sociedade humana podem ser resolvidos com mais poder tecnológico e nos lançou a todos uma gigantesca organização e racionalização da vida. É grande, então, a tentação de omitir-nos. O que posso fazer eu para melhorar esse mundo, essa sociedade? Não são os dirigentes políticos e religiosos os que devem promover as mudanças necessárias para avançar com mais dignidade, para que a sociedade seja mais digna, mais humana e feliz? Existe no Evangelho um chamado dirigido não aos políticos e religiosos, mas a todos, e que consiste em semear pequenas sementes de uma nova humanidade. Jesus não fala de coisas grandes. O reino de Deus é algo muito humilde e modesto em suas origens. Talvez precisamos aprender novamente a valorizar as coisas pequenas, os pequenos gestos. Não nos sentimos chamados a ser heróis, nem mártires cada dia, mas todos nós somos convidados a viver pondo um pouco de dignidade em cada canto de nosso pequeno mundo. Um gesto amigável. Quem vive desesperado, né? Um sorriso acolhedor a quem está triste ou está só. Um sinal de proximidade a quem começa a desesperar. Antigamente tinha que um frei confrade nosso, ele visitava todos os enfermos aqui da Savassi. Então ele chamava assim o anjo da Savassi, porque levava alegria a tantos apartamentos, a tantas casas daqui desta comunidade. É o Frei Aurélio, né? Alguém se lembra dele? Um raio de pequena alegria, um coração agoniado. São essas pequenas coisas que fazem parte do reino de Deus. Não são coisas grandiosas, são pequenas sementes do reino de Deus, que todos nós podemos semear numa sociedade complicada e triste, que esqueceu o encanto das coisas simples e boas. O afeto, como diz a poetisa Adélia Prado, né? O afeto é a coisa mais importante do mundo. Chama a atenção com que força os estudos recentes destacam o caráter individualista do homem moderno
nosso, né? Tornando-se cada vez mais narcisista. Vive ocupado com seus interesses autorreferenciais, como diz o Papa Francisco, e esquecidos quase completamente dos vínculos que unem as outras pessoas. Fala-se de um individualismo possessivo que impregna quase tudo. Cada um busca seu bem-estar, sua segurança, seu prazer. É o homem chamado solteiro, entre aspas, quer dizer, livre de obrigações e de dependências. Representa cada vez mais o ideal de liberdade egoísta, a autonomia do homem moderno. Ou seja, o ser humano está perdendo a capacidade de se expressar no amor, no afeto e no amor. Não consegue sentir radiante, solicitante, cuidadoso, responsável por outros seres humanos que não entram no campo dos seus interesses. No entanto, dentro dessa sociedade individualista, existe um grupo admirável que nos recorda também hoje a grandeza que se encerra no ser humano. São aqueles que dedicados a trabalhos voluntários. São homens e mulheres que sabem aproximar-se dos que sofrem, movidos unicamente por sua vontade de servir. No meio do nosso mundo competitivo, pragmático, eles são portadores de uma cultura da gratuidade. Sua vocação é fazer o bem gratuitamente. Cuidam e acompanham jovens dependentes químicos. Veja o padre Júlio Lancelotti em São Paulo. O cuidado dos idosos. O serviço social de nossa paróquia, que tem vários representantes que cuidam, fazendo tudo gratuitamente, né? Uma vez por semana, eles vêm aqui trabalhar, fazendo roupinhas para as creches. E essas obras sociais nossas, né? Existe quase que desde o início da paróquia. São os chamados trabalhos da gratuidade, né? Ouvindo pessoas desesperadas, protegendo crianças. Nós temos aqui em Belo Horizonte também, pelos franciscanos, uma entidade chamada Irmão Sol, que cuida dos menores de rua. E aqui também, na paróquia, né, cada domingo a pastoral de rua. Já tem 6 ou 7 anos. Mesmo no tempo da pandemia, eles saíam à noite, levando uma marmita, um sanduíche para os menores, os que moram na rua, né? O Irmão Sol trabalha muito nessa direção. Disse alguém que pode cortar árvores, fabricar tijolos, forjar ferros, sem amor. Mas é preciso tratar com amor o ser humano. Se não sentes afeto pelo ser humano, então ocupa-te com qualquer outra coisa, mas não com eles. No final, seremos julgados não pelas nossas belas teorias, mas pelo amor concreto aos necessitados. São palavras de Jesus. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Semeando a humanidade, estamos abrindo caminhos para o reino de Deus. E assim, irmãos, refletindo sobre essas duas parábolas, né, nós estamos rendendo graças pelas gratuidades, pelo trabalho bonito que tem sido feito aqui nessa paróquia durante 60 anos de existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos refletir um instante, né, sobre a palavra que eu vi.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo escutado a vontade do Pai, peçamos a Ele que nos dê a força de praticá-la, suplicando: Senhor, atendei-nos. Senhor, atendei-nos, para que tenhamos a paciência de vivenciar os processos necessários para o crescimento da nossa fé, peçamos. Senhor, atendei-nos. Para que consigamos enxergar a potencialidade das pequenas coisas para crescer e frutificar os dons do reino, peçamos. Senhor, atendei-nos. Para que reconheçamos nos pequenos e pobres as sementes do reino que nos fazem crescer em justiça, paz e dignidade, peçamos. Senhor, atendei-nos. Cada um de nós quiser levar sua prece a Deus nesse momento. Escutai, benigno, Deus amoroso, as preces da vossa igreja, que confiante vos suplica, por Cristo nosso Senhor. Amém. O nosso canto das oferendas é o número 61, na página 27. As sementes que me deste, que não eram para guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar. Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Dos meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Os meus dons que recebi, pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que com estes dons alimentais nossa vida e a renovais pelo sacramento, concedei, nós os pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Oração Eucarística número 3, acho que está na página 73. Página 73. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em nossa bondade criastes o homem e a mulher, e com justiça condenados, em vossa misericórdia salvastes, por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos e arcanjos, e todas as forças celestes proclamam com alegria a vossa glória. Concedei-nos também nós, associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Com as intenções na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice,
Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos, gloriosos mártires, Santo Antônio, São Francisco, Santa Clara, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E nós o suplicamos, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com vosso servo, o Papa Francisco, o nosso arcebispo Valmor, com seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzei a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Recemos, irmãos e irmãs, com amor e confiança, a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Na alegria, saudemos uns aos outros.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Nosso canto de comunhão é o número 94, na página 42. O refrão para o 11º domingo do tempo comum. Reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada. Vamos juntos dar glória ao Senhor e a seu nome fazer louvação. Procurei, o Senhor me atendeu e livrou de uma grande aflição. Olhem todos pra Ele, se alegrem, todo tempo sua boca sorria. Este pobre gritou, Ele ouviu, fiquei livre de minha agonia. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousada.
o Senhor que nos vai abrigando. Santos todos adorem o Senhor. Aos que o amam, nenhum mal assalta. Quem é rico empobrece e tem fome, mas a quem busca Deus nada falta. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousadas. O reino de Deus, qual grão de mostarda, se faz grande arbusto das aves pousadas. Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão, nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Tenha a bênção. Boa noite, paz e bem. Então, é só esse momento final, agradecer muito a presença de vocês, especialmente a presença do Frei Francisco Duarte, que foi pároco aqui durante alguns anos, depois foi nosso vigário paroquial, trabalhou conosco também, né? 2 anos trabalhamos juntos aqui, né, Frei Francisco? E agora ele está em Divinópolis. E a gente chama o Frei Francisco nesse contexto dos 60 anos da nossa paróquia, que nós estamos celebrando 60 anos. Uma paróquia que nasceu junto aqui de uma escola, né, de um colégio, então surge junto, mas que tem a sua caminhada específica também. Lá a evangelização pela educação, aqui a evangelização através das pastorais, grupos, ministérios, né, na assistência a esse povo que aqui vive também. Então chegamos a 60 anos de história com alegria. Hoje, depois da missa, nós vamos passar aqui por fora. A gente tem aqui uns caldos que estão vendendo, uns caldos. E depois, na porta mais abaixo, tem uma escada que sobe. E lá nós iremos, então, ver um pouco sobre fazer a memória desse painel. Frei Francisco presenciou quando ele era maior, né, Frei Francisco? E tantas outras pessoas, por isso eu chamei ele hoje aqui também. Então, o artista, o Marcelo, né? Está aqui, o Marcelo. Está aqui com a esposa, né, com a Guida, e ele vai falar para nós, porque ele ajudou o Frei Davi, ele também era frade, estudante nosso na época, e ele e o Frei Davi construíram essa bela obra de arte para nós, já há quase 60 anos também, que ela é de 1965, né, essa obra. Então, ele vai explicar para nós como foi a escolha das tintas, os detalhes todos. Então, a gente convida todo mundo para ficar. E amanhã, 9h30 da manhã, nossa missa solene de coroamento
dos nossos 60 anos. O Dom Edmar, que é bispo auxiliar, o bispo mais jovem da arquidiocese, vai estar presidindo a missa solene às 9h30. Depois vamos fazer uma procissão com a imagem de Santo Antônio, não essa, uma menor, uma banda de música que virá lá de Santa Luzia, e depois da bênção aqui na igreja nós vamos lá para o ginásio. Vai ter o nosso bolo, vai ter a nossa feijoada, quem quiser participar lá conosco, vai ter bingo, né, tem bebidas, e quem quiser participar lá, o ingresso é R$100 para o almoço. Então vai ser motivo de muita alegria a gente poder confraternizar. À noite, as missas serão como de costume, né? Missa do tempo comum. Mas é importante que todos viéssemos pela manhã. Ao longo da semana, na quarta-feira, a missa do meio-dia, a Aliança da Mãe Rainha, da Mãe Peregrina, e os horários de missa, vai ter outros pequenos avisos. A folhinha do aviso da semana já está aí, né? Entregue para vocês. Então, Frei Francisco, muito obrigado. Vamos agradecer o Frei com uma salva de palmas, né? Muito obrigado. Volte sempre para celebrar conosco. Viu? Obrigado. Frei Éricles também. Frei Éricles ordenou diácono tem 15 dias, né? 15 dias que ele é diácono e está conosco aqui na paróquia também nos ajudando, né? Se Deus quiser, ainda esse ano será presbítero, viu? A bênção de Santo Antônio, então. Se milagre desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Cede o mar embravecido, todos os males humanos se moderem e se retiram. Digam-no aqueles que ouviram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, no auge do furacão, cede o mar embravecido. Está na página 97. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro e a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão, cede o mar embravecido. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pela imposição de minhas mãos e a invocação de todos os santos, especialmente Santo Antônio, o Deus poderoso vos abençoe, dando-vos saúde, alegria, felicidade, a paz e toda a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aí a cruz do Senhor. Afastai-vos para longe de mim, inimigos da salvação. Venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos em paz. Que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Uma alegria estar aqui de volta, celebrando com vocês. Santo Antônio, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Jubilosos vos saudamos, grande servo do Senhor. Santo Antônio, nesta vida sois o nosso